Nesse domingo, dia 6 de fevereiro de 2022, nós iniciamos uma nova caminhada, o que convidei a igreja para nós conversarmos sobre dons espirituais. Quantos aqui estão na expectativa de aprender sobre dons espirituais? Levante a mão comigo nesta noite. Quem está animado comigo? Eu estou animado, eu estou encorajado de nós conversarmos sobre dons. Aquilo que Deus agracia a cada crente, para que então a igreja seja viva e frutifique, caminhe e haja serviço e amor entre os irmãos. Faremos isso em 4 domingos. Hoje teremos um tempo de introdução sobre dons. E nos próximos 3 domingos vamos abranger categoria dos dons segundo a palavra de Deus. O tema que estamos usando dessas mensagens é o mesmo tema desta noite. Dons espirituais encontrando a sua posição no time de Jesus. Temos uma relação aqui esportiva, de um time, de uma equipe. E o que estamos falando é que é importante você encontrar o seu lugar nesse time, encontrar sua posição nesse time. O que acontece é, não importa se você tem 14 anos, 15 anos, 40 anos, a nossa vida está regada e muitos momentos que nós estamos vivendo, viveremos, nos move a participarmos de equipe. Quando você nasceu, tinha lá a sua equipe do berçário, de crianças que nasceram no mesmo dia ou semana que você. Você então entrou para a sua equipe da sua família. Foi para o colégio, então quem sabe, desde a parte infantil, no colégio, separaram você para uma equipe azul, equipe vermelha, e brincadeiras, e gincanas, e crescemos, temos esporte, temos equipe, grupos. Se você está trabalhando em uma empresa, tem lá a sua equipe que trabalha com você. Se você entra na carreira militar, por exemplo, você faz parte de uma equipe militar, das Forças Armadas, Exército, Aeronáutica, Marinha, não importa. Estamos sempre incluídos em uma equipe, em um grupo. Agora, fundamental em estar em uma equipe, em um grupo, é saber identificar qual é o meu papel aqui, qual é a minha posição aqui, o que essa equipe espera de mim, qual é a minha função nessa equipe. Vamos aos esportes. Bom, futebol, que é o esporte nacional do brasileiro, faço parte de uma equipe. Qual é a minha posição aqui? Como eu posso contribuir para essa equipe, para que ela jogue bem? É no ataque, na defesa, é no gol? Se estou numa área militar, tenho uma equipe, sou soldado, sou cabo, sargento. Como eu posso contribuir para esse grupo militar? Estou numa empresa, como eu posso contribuir para essa repartição, para essa empresa, para este grupo? Não basta ter uma equipe, fazer parte de um time, seja esportivo, seja ele militar, seja ele empresarial, nós temos que identificar qual é a nossa posição. Meu convite a você identificar a sua posição. Por quê? Se você está em Cristo Jesus, você foi salvo em Jesus, você é um cristão, discípulo de Jesus, você já faz parte do time da equipe de Jesus. Talvez o que falta a você, e essa é meu desejo ao longo das 4 semanas, é você encontrar o seu lugar. Como você pode contribuir para o reino de Cristo? Qual é o seu lugar de fato, com eficácia, contundência, relevância para esta equipe, que passa por esta igreja, mas se estende a todo o reino de Cristo na história? Como vamos ler a Bíblia, deixa eu orientar você sobre como foi a chegada de Jesus em nascimento em nosso meio. Porque o que acontecia na época de Jesus é o que acontece hoje. Como já falei várias vezes, a Bíblia não é sobre o que aconteceu, a Bíblia é sobre o que sempre acontece. Na época de Jesus, havia um grande reinado de César. Então César era senhor de todo o Império Romano. O que acontecia? Sendo eu romano ou não, mas faço parte de uma nação que agora é dominada pelo Império Romano, César é o senhor. Então agora, o meu tempo eu dou a César e ao seu império. Os meus dons, habilidades, talentos, eu dou a César e ao Império Romano. E também as minhas finanças, as minhas contribuições, eu dou ao Império de César, porque naquela época César era senhor de um grande império, um império como nunca antes se viu. Aí o que acontece? Deus envia Cristo para nos salvar. Jesus vem, nasce por meio de uma mulher virgem, Maria, numa simples manjedoura. Ele cresce, então começa a fazer os seus sinais, começa a reunir os seus discípulos, seus apóstolos, e agora pessoas começam a seguir Jesus.
E pessoas começam a ter de Jesus como seu Senhor. E ele mesmo diz: eu vim dos céus desci. Eu vim do Pai, para lá voltarei. Eu sou o Senhor. E as pessoas começam a seguir Jesus. E César não fica muito satisfeito. Porque o reino do Império Romano, o reino de César, comparado hoje ao reino do mundo, à cultura mundana, não fica satisfeito com pessoas que declaram Jesus ser o Senhor. Então Jesus é perseguido, acusado de pecado, de blasfêmia. Você conhece a história. Ele é condenado, ele é preso, ele é julgado e ele é morto. Mas domingo pela manhã, domingo como esse pela manhã, a pedra rolada, Jesus ressuscita. E poderia dizer para César: eu não te disse que eu é que sou o Senhor? Vai lá, dá uma morrida e vê se levanta no domingo pela manhã. E com essa evidência, Lucas vai narrar que por 40 dias Jesus está ressurreto, não com uma alma penada, mas ressurreto, caminhando com as pessoas. Paulo é quem fala em 1 Coríntios 15, que ele apareceu para mais de 500 pessoas, discípulos. Ele vai estar com Tomé, com os discípulos, vai a Pedro em uma praia, e então, com essa evidência da sua ressurreição, multidões estão seguindo a Jesus, declarando: ele é o Senhor da nossa vida. E com essa migração de César é o Senhor, e esse é o império de César, para Jesus é o Senhor, e não o império romano, mas o reino eterno de Jesus, as pessoas agora que outrora davam para César e para o império romano as suas habilidades, os seus dons, a sua vocação, o seu tempo, a sua energia e as suas contribuições, agora estão declarando: Jesus é o Senhor, então os meus dons e talentos serão para te servir. Tem até a música assim. Estão agora ofertando para o reino e para a missão de Jesus, estão doando tempo para Jesus. Então há uma migração de um time para o outro. E assim hoje ainda o é. Nós temos hoje 2 times, 2 reinos. O reino do mundo e sua cultura, que nos convida a nós darmos toda a nossa energia a Ele, o nosso tempo a Ele, a nossa habilidade, dons e talentos a Ele. Do outro lado, nós temos Jesus, que somos, se nós somos cristãos, discípulos, o convite é, agora que você faz parte desse time, que você dê a Jesus, o seu Senhor, a sua energia, o seu tempo, a sua habilidade. Cristãos, discípulos de Jesus, fazem parte do time de Jesus. Agora, 2 observações que eu preciso fazer. A primeira delas: a boa notícia de você estar no time de Jesus, de fazer parte da família de Jesus, de ser salvo em Jesus, a boa notícia é que você está no time vencedor. Posso ouvir um amém nesta noite? Você faz parte de um time que nunca vai perder. Horrível na sua história, eu fiz parte de muitos times que no final, embora muito empenho, foram fracassados. A parte colegial, esporte, disputas, gonçalenses, de handball que eu participei, de futsal que eu participei, o ano inteiro treinando, no final nós perdíamos na primeira partida. É muito ruim fazer parte de time que não vence. Agora, a boa notícia é que você olha Apocalipse, livro das Revelações, João vai dizer como é o final. No final, a cultura se cai. No final, o diabo é escravizado, ele perde, ele é preso. E no final, Cristo reina com o seu povo para sempre. Fazer parte da equipe de Jesus, número 1, é fazer parte de um time vencedor. E a segunda coisa importante, no time de Jesus, diferente do militarismo, dos esportes, da parte empresarial, no time de Jesus não há torcedores e não há fãs. No time de Jesus não há categoria de torcedores. No esporte há quem faz parte do time está em campo e há os torcedores que vestem a camisa assim: eu sou flamenguista, mas são torcedores. Na área artística, por exemplo, há quem defenda o seu artista. Eu sou fulano de tal, mas eu sou fã. Na equipe de Jesus, não há tais categorias, torcedores ou fãs. No time de Jesus, apenas a categoria de jogadores. Diga sempre ao seu vizinho, mesmo de máscara distante: todos nós estamos em campo. Diga para ele: todos nós estamos em campo. Não há lugar para reservas. Não há lugar para torcedores. Todos nós estamos em campo. Agora, se você já participou de esportes, de equipe empresarial, de militarismo, ou outra equipe
Como é desconcertante ter alguém na equipe que não sabe aonde vai se encaixar. Ele não sabe se é do financeiro, se é do estoque, se é do almoxerifado. Ele não sabe se ele toca, se ele canta no militarismo, se ele vai para o alto mar ou se ele vai para a frente de batalha. Ele não sabe se ele vai para frente no ataque, se ele fica como zagueiro. É constrangedor e é prejudicial para o andamento do time quando há pessoas que não sabem o seu lugar. Por isso, 4 semanas, meu convite a você, para você encontrar a sua posição na equipe de Jesus, nesta igreja e no reino de Deus. E hoje, diferente como tenho feito ultimamente, nós teremos essas 4 mensagens em um tom mais de estudo bíblico. O que eu peço a compreensão, porque será um pouco mais extensiva em nosso horário. E hoje não os 3, mas 6 coisas importantes para nós. A primeira delas, temos que entender que dons, talentos e habilidades constituem um ministério cheio do Espírito Santo. Lucas quem escreve o Evangelho de Lucas, e quando ele escreve, ele vai narrar a história de Jesus e começar a nos ensinar e dizer do porquê Jesus fez o que fez, como ele conseguiu fazer o que fez, por meio do que ele fez o que fez. Por meio do que? Do Espírito Santo. Eu vou ler alguns versículos, Lucas 13, 21, 22, Lucas 4, 1, 14 e 18. O telão vai ajudar você. Lucas 13, 21 e 22 vai dizer assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Lucas narra, antes de Jesus começar a fazer o que fez, antes de chamar o seu primeiro discípulo, o apóstolo, antes de curar alguém, de ministrar alguém, ele foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo. 4, versículo 1 vai dizer assim: Jesus, então cheio de quem? Do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus, cheio do Espírito, foi movido também por esse Espírito. Versículo 14. Jesus voltou para a Galileia por meio do quê? Do poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Versículo 18 do capítulo 4 de Lucas. Jesus está agora na sinagoga com os religiosos, ele pega a Torá, o livro da época judaico, ele abre em Isaías e o que ele diz é: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. O que Lucas está narrando e deixando escrito é: tudo que Jesus fez, todo o seu ministério, só foi por meio do Espírito Santo. Não há ministério espiritual, não há uso de dons espirituais sem o Espírito Santo. Mas Lucas não só narra os feitos de Jesus cheios do Espírito. Lucas vai narrar até a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus. Então é Lucas quem narra a continuidade disso, que é o livro de Atos. Lucas é quem escreve, narra agora como a igreja vai começar a agir. E olha o que Lucas vai dizer em Atos 1, 8. Depois 2, 1, 2 e 4. Lucas vai dizer que Jesus, antes da sua ascensão aos céus, deixou uma ordem, não um conselho, mas uma ordem, porque a palavra de Deus não são conselhos. Jesus vai dizer assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. O que Jesus diz antes de ir aos céus é: não comecem a fazer nada sem que antes sejam revestidos do Espírito Santo, porque o ministério ele precisa ser feito pelo Espírito Santo. Por isso, dons espirituais, aguardem. Lucas continua em Lucas 2, versículo 1 em diante. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Então a promessa veio, Atos 2. O Espírito Santo, com Pentecostes, desceu sobre os primeiros cristãos. Versículo 4.
Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, ou seja, já os primeiros dons. Começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. O que já começamos a aprender nesse nosso sermão de hoje é que todo dom e habilidade em ministério cristão precisa ser feito pelo Espírito Santo. Lucas narra, Jesus só fez o que fez como ser humano, 100% homem, 100% Deus, porque mesmo ele sendo Deus, precisou ser cheio do Espírito Santo. E quando foi aos céus, a igreja deu continuidade a tudo isso, porque também está cheia do Espírito Santo. A boa notícia, se você foi salvo em Jesus, se você recebeu Jesus em seu coração, você já foi preenchido com o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus e estava sobre os irmãos em Atos 2. E se você hoje aqui não é um cristão, a maior decisão da sua vida é fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Mas observe que não há ministério cristão se não for por meio do Espírito Santo. O que me leva a dizer duas coisas. A primeira delas, quando falamos sobre dons espirituais, precisamos saber que o Espírito Santo é em si um dom para nós. Antes ou mais do que recebermos do Espírito Santo dons e presentes, é saber que o Espírito em nós já é um presente. Dom e presente são as mesmas coisas, ou pelo menos é a mesma palavra em inglês para dom e para presente. Dom é um presente. Receber o Espírito que estava sobre Jesus em nós por meio da fé em Jesus já é o maior presente que nós poderíamos receber. Então o Espírito Santo é da parte de Deus para nós um dom, e ele traz consigo outros dons e outros presentes. Por exemplo, as pessoas que Deus coloca em sua vida, elas já são um presente para a sua vida. Alguém diga assim, nem todas. Concordo. Mas são pessoas que para nós são presentes e trazem consigo alguns presentes. Eu vou te dar um exemplo, eu tenho 3 filhos. A todos participei do parto, e aos 3 eu peguei no colo, ainda sujos, encebados, ao lado de Adriana. E quando olhei os meus filhos, Mateus, Felipe e Manuela, eu entendi que eles são presentes de Deus para mim. Mas não só eles são presentes, mas eles trazem consigo outros presentes. Não financeiros. A convivência, os dons, a alegria de viver, quem eles são, o que farão. O Espírito Santo, ele é um dom, ou melhor dom que nós já recebemos. E a segunda coisa é essa intenção, ou eu poderia dizer, o que significa, o significado seria ministério. Para que Deus dá dons às pessoas? Para que Deus então convida pessoas, Deus elege pessoas, as resgata, as salva, coloca nelas o Espírito Santo derramado em seu interior e concede dons para exercer ministérios? Qual o significado de ministério? Ministério é você trabalhar com o Pai. E observe que eu não disse trabalhar para o Pai, mas com o Pai. Nós não trabalhamos para Deus, nós somos convidados para trabalhar com Ele e não para Ele. Isso é o ministério. Eu vou te dar um exemplo prático para você entender melhor. Vamos conjecturar aqui uma história, onde um pai comum tem um filho pequeno, e o pai então que trabalha uma empresa, que trabalha quem sabe uma empresa de obras. Ele tem um filho de 5, 6 anos de idade, então numa noite ele fala assim, meu filho, amanhã papai quer que você trabalhe comigo. Então se prepare, amanhã acorde cedo. E o filho então acorda de manhã cedo, coloca a roupinha igual do papai, pega a lancheira igual do papai, bota o capacete de proteção para o serviço igual do papai e vai feliz da vida trabalhar com o papai. Chegando lá, o pai dá algumas tarefas simples que competem a ele. Em uma obra, meu filho, você pode catar os sacos de cimento espalhados, porque compete ao pai carregar o saco de cimento. Ao filho, catar o saco de cimento. Meu filho, você pode varrer aqui alguns cacos de tijolo, porque compete ao pai em colocar o tijolo para o caminhão, descer do caminhão, mas o filho varre alguns cacos de tijolo. O pai leva o filho para trabalhar, não para, mas com ele. E ao final do dia, o filho feliz da vida pode então se alegrar porque trabalhou com o pai. Mas o pensamento que o filho pode ter é chegar para o pai e falar assim, pai, ainda bem que o Senhor me trouxe, hein? Se eu não tivesse vindo, quem que ia catar o saco de cimento?
Papai, se não tivesse vindo, ia ficar tijolo espalhado, hein? O Senhor, de fato, precisa de mim aqui todos os dias, papai. Esse pode ser o pensamento do filho ou de muitos cristãos. Mas a grande verdade é, e eu faço isso em uma pergunta para você apenas pensar. Deus nos convida como Pai amado para nós trabalharmos não para, mas com Ele. A pergunta que eu faço é, assim como o Pai humano e Deus nosso Pai, Deus nos convida a trabalhar com Ele porque Ele precisa de nós ou porque Ele nos ama? Um pai convida uma criança de 5 anos para uma grande obra porque precisa da criança ou porque ama a criança e quer que ela participe do seu trabalho. Deus nos convida para trabalhar não para, mas com Ele, não porque Ele precisa de nós, mas porque Ele nos ama. Ele quer que nós participemos desta obra. E assim como o pai e uma criança, sempre temos que lembrar que a parte mais pesada e mais difícil da obra, Jesus já fez na cruz do Calvário. A parte que nos compete, o convite que nós temos, é a parte mais fácil ou a parte mais leve. É Deus quem faz todo o maior trabalho. Um pai terreno que convida o seu filho para trabalhar com ele, a intenção não é usá-lo, a intenção não é, se você não vier, o que será de mim? Eu estou frito, não. Mas é o privilégio de ter o filho com ele. Ele pode então conhecer o filho e se dar a conhecer ao filho. Quando nós trabalhamos com Deus, usamos dons e talentos, o que já nos deu para o seu reino, para a sua obra, nós fazemos parte desse time, assumimos a nossa posição, não é que Deus precise de nós, é Deus nos convidando a conhecê-lo por meio disso. Quanto mais nós nos engajamos na missão de Jesus, mais nós o conhecemos. E vale aqui um adeno, pessoas que estão numa igreja como essa, uma igreja grande, pastor, estou aqui há 6 meses, 1 ano, 2 anos, pode ser o seu caso, 10 anos. Ninguém nunca pergunta sobre mim, eu não conheço ninguém, ninguém fala comigo. Talvez, ou certamente, um meio de você mudar isso é você encontrar o seu lugar e começar a trabalhar com o seu pai. Porque o pai tem outros irmãos trabalhando com você. Não se isole. Nossa intenção nesse mês é ajudar você a encontrar a sua posição e começar a trabalhar não para, mas com o seu pai, porque Jesus é o nosso exemplo. Eu teria alguns textos bíblicos, vou citar apenas um. João 5,17, Jesus fala assim, meu pai está trabalhando e eu estou trabalhando também. Se meu pai trabalha, eu trabalho com ele. Saiba de uma coisa, nesse exato momento, Deus não está de braços cruzados, Deus está trabalhando na história. Deus quer trabalhar por você, posso ouvir um amém? Mas também Deus quer trabalhar em você. E Deus quer trabalhar por meio de você. Deus está trabalhando e nos convida a nós encontrarmos o nosso lugar e trabalharmos com Ele. E entrando em uma caminhada sobre dons espirituais, vou usar alguns textos. Quero começar em Romanos 1, versículo 11 e 12. Paulo, quando escreve aos Romanos 1, ele vai dizer assim, irmãos, anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom, porque Paulo tem muitos. Anseio vê-los para compartilhar com vocês algum dom espiritual, para quê? Para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Dons espirituais são presentes dados a nós pelo maior presente que recebemos, o Espírito de Deus, com o fim de nós encorajarmos e mutuamente abençoarmos uns aos outros. O que eu faço hoje aqui, eu estou te abençoando, te encorajando, enquanto eu estou pregando para você, exercendo dos dons que Deus me deu, que é o dom do ensino. E quando eu faço isso, você pode retribuir esse serviço me servindo de uma outra forma. Hoje, com diáconos, obreiros, professores lá embaixo e líderes, e todos estão servindo a mim também. E Paulo diz, não vejo a hora de estar com vocês para usar um dos meus dons para encorajar vocês, para abençoar vocês, e isso deve ser mútuo. Deus dá a nós dons espirituais para nós encorajarmos, abençoarmos uns aos outros e não escondermos e enterrarmos.
O que seria de um centroavante se não houvesse um lateral que cruzasse a bola? O que seria de um centroavante se não houvesse um meio de campo que compartilhasse uma jogada? Nós abençoamos mutuamente uns aos outros. Os dons espirituais no Novo Testamento estão relatados em 4 cartas, 3 cartas paulinas e uma carta pedrina. Eu vou só apenas citar. 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, 1 Pedro 4. Se quiser, anote. Vou repetir. Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4 e 1 Pedro 4. Ali estão os dons espirituais do Novo Testamento. Agora, pastor, o que são dons espirituais? A minha definição sobre dons espirituais é a seguinte: um dom espiritual é qualquer habilidade. Qualquer habilidade. Diga-me comigo assim, qualquer. É qualquer habilidade que o Espírito Santo use para ministrar a alguém ou a outra pessoa. Qualquer habilidade. Por que eu digo isso? Porque vamos olhar as 3 cartas paulinas, uma pedrina, e vamos colocar, e nós vamos ver que muitos dons estão relatados de forma igual, alguns dons diferentes, então colocaremos na mesa as cartas e diremos, esses são os dons. E eu discordo. Dom espiritual é qualquer habilidade que o Espírito Santo use para ministrar através de você. Então, 4 coisas importantes sobre dons espirituais. A primeira delas, todo crente tem pelo menos um dom. Pastor, eu não tenho um dom. A minha função aqui, às 4 semanas, é ajudar você a descobrir um dom que o Espírito Santo já te deu e você ainda não tem ciência. Todo crente tem pelo menos um ou mais dons. Agora, é importante entender que os dons também têm graus. Por exemplo, alguém aqui pode ter um dom de administração e administra muito bem a finança da sua casa, mas para por aí. Ele não teria condições de administrar, por exemplo, uma pequena empresa. E há pessoas aqui, quem sabe, ou que você conhece, que tem um dom de administração ao nível ou no grau de administrar uma pequena empresa. E outros, um nível de administrar uma multinacional. Então, há dons e há graus de dons. Segundo, se pegarmos essas cartas e pegarmos os dons que elas nos relatam, Sandro, eu entendo, creio, que essa lista do Novo Testamento, ela não é exaustiva. São exemplos de dons. Eu creio que o Espírito Santo dá dons que não estão relatados no Novo Testamento. Eu vou te dar um exemplo. No Novo Testamento, Paulo e Pedro não falam, por exemplo, sobre dons de artesão. Vá ao Antigo Testamento. Deus levantou pessoas que eram artesãos, que teciam e contribuíam para que então um tabernáculo fosse construído, mas não está no Novo Testamento. Por exemplo, grupo de música aqui à minha direita. Não há no Novo Testamento nada que fale que tocar ou cantar é um dom. Mas quando olhamos o Antigo Testamento, quando temos lá a tribo de Levi, temos Asaf, nós temos pessoas que Deus capacitou e deu o dom de tocar a harpa, a flauta, de cantar para guiar o povo. Dom do canto, dom do instrumento da música, que não estão no Novo Testamento. Por isso eu creio que os dons do Novo Testamento não são exaustivos, mas são exemplos. Por exemplo, um exemplo muito curioso. Se você em casa ler com cuidado 1 Coríntios 7, Paulo está falando sobre o casamento, e no versículo 7 ele diz que ele tem o dom do celibato. Esse é um dom estranho para se buscar nos dias de hoje. Paulo vai dizer assim, gostaria eu que todos os homens tivessem esse dom do celibato. Eu diria, Paulo, para mim não vai servir. Esse não vai funcionar. É um dom que eu não pediria a Deus, o dom do celibato. Mas Paulo vai dizer, esse é um dom que Deus me deu. Mas qual é a condição de Paulo? Paulo é alguém que é perseguido, Paulo é alguém que quer arrancar a cabeça dele, Paulo é alguém que está viajando, montando, inaugurando novas igrejas, e uma esposa grávida ao lado não vai funcionar muito bem, porque ele é alguém perseguido, alguém que está na mira de Roma, dom do celibato, e não está ali entre os dons. E quarto, a grande variedade, terceiro,
se há dons e há graus de dons, nós não podemos cobiçar os dons de outras pessoas que nós não recebemos. Às vezes nós achamos que aquela pessoa recebeu um dom que nós gostaríamos de ter e nós não temos, então ele pode ser melhor do que eu cobiço aquele dom. Ou, de repente, eu cobiço o grau do dom que ele tem e eu não tenho. Isso é um grande problema, porque você não desfruta o dom que Deus te deu. E você, por cobiçar e querer fazer ou ter o que a pessoa tem, mas não é para você, você traz sobre si grandes responsabilidades e pesos que você não vai conseguir suportar. Isso é fundamental, irmãos, é importantíssimo entender. Deus nos capacita para fazermos algo, mas Deus pode capacitar alguém para ir um pouco mais além. Eu, por exemplo, como pastor, eu tenho que saber qual é a minha posição, qual é a minha capacitação. Um pastor de que tipo de igreja que eu sou, para quantas pessoas eu posso ser pastor. Tem pastores ou igrejas que têm lá 50 cadeiras com 30 membros que estão cobiçando ser pastores de 4.000 pessoas. Se Deus não os capacitar pelo Espírito para isso, eles vão arrumar um peso que não vão suportar. Então não cobice o dom de outras pessoas. E quarto e último, variedade de dons. Há dons ordinários, dons para o serviço, para a fala, e há dons extraordinários. O que faremos nas próximas semanas, separaremos um domingo para cada variedade de dons. Por exemplo, há o dom de serviço, primeira categoria, falaremos exaustivamente no próximo domingo. Dom de serviço, pessoas práticas. Pastor, meu negócio é fazer, é resolver. É aquela pessoa que tem um dom, todos estão discutindo. Discutem isso, falam mal daquilo, acusam aquilo, o que vamos fazer? Gente, vamos parar a discussão, vamos lá. O que tem que fazer? Aonde que eu pego? Com quem que eu falo? Dons de serviço. É uma categoria. O outro dom é o dom da fala. Pessoas que Deus deu o dom do ensino, do aconselhamento, do discurso, da oratória. É uma categoria. Ainda ordinários. Há uma terceira categoria que falaremos no último domingo, das coisas extraordinárias. Dons de cura, milagres, profecia. Tudo isso nós cremos. Nós não somos aqui cessacionistas, somos continuistas. Se você não sabe o que é, cessacionistas são aqueles que defendem que os dons eram para essa época e hoje cessaram. Não é assim que nós cremos. Nós cremos que o Espírito Santo continua a entregar dons ao seu povo. Isso é o último domingo. Dons de serviço, dons de fala, dom de sinais. Tudo isso nos aponta o nosso desígnio divino. Isso quer dizer, para que você está aqui hoje? Por que você ainda está vivo? Deus já recolheu o seu pai, sua mãe, um amigo, uma tia, um vizinho, que Deus recolheu por meio de uma pandemia, de velhice, algo trágico, ou algo de fato que descansou, fechou os olhos e partiu. Por que eu e você não? Por que continuamos aqui? Qual é o propósito qual Deus nos salvou e colocou em nós o seu Espírito? Isso é desígnio divino. Qual é o nosso propósito? Nós precisamos encontrar a razão e o propósito qual nós temos o que temos e sabemos o que fazemos. Você perguntou sobre isso, por que eu tenho o que eu tenho? Você é rico? Tenho muito dinheiro em um meio de uma população pobre? Por que entre tantas pessoas pobres, Deus tem me dado recursos e abundância? Para que isso? Por que disso? Por que eu tenho o que eu tenho? No meio, quem sabe, da sua família, de pessoas incultas. Na sua casa, ninguém conseguiu nem terminar o ensino fundamental. Mas Deus agraciou você com o ensino médio, você fez ensino superior, tem um doutorado. Se pergunte, por que eu tenho o que eu tenho? Por que eu sei o que eu sei? Porque na minha casa ninguém consegue enxergar assim, entender assim, e Deus fez isso, está fazendo isso através de mim. Por que eu tenho o que eu tenho? Por que eu sei o que eu sei? Por que eu faço o que eu faço? Isso chama-se ministério. Você tem o que tem, sabe o que sabe, faz o que faz para um fim, para um ministério. Não para trabalhar para Deus, mas trabalhar com Deus em seu reino. O que farei daqui em diante, olharemos a seção de 1 Coríntios 12 a 14. Quando olhamos as Sagradas Escrituras e o Novo Testamento, falei sobre 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, 1 Pedro 4. Mas quando olhamos 1 Coríntios, capítulo 12,
13 e 14, essa é a seção mais compacta sobre os dons no Novo Testamento. Lê em casa essa semana, 1 Coríntios 12, 13 e 14, e faremos aqui hoje de forma breve e rápida. 4 coisas para nós, lendo esse capítulo. Primeira coisa delas, descubra e aprenda a usar os seus dons. Eu leio 1 Coríntios 12, versículo 1. Olha o que Paulo diz. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Paulo abre o capítulo 12 da sua carta aos Coríntios dizendo, vocês não podem ser ignorantes em relação aos dons espirituais. Vocês precisam investigar isso. Precisam descobrir isso. Quais são os dons que Deus já tem te dado? Não seja um ignorante, descubra-o. Porque todo cristão tem pelo menos um dom. Já tem. Mas pastor, como eu encontro isso? Eu vou te dar algumas dicas e caminhos para isso, com 4 perguntas. A primeira delas, o que é único em você? O que Deus deu a você e não deu para a sua família? O que Deus concedeu a você e a poucas pessoas, ou a ninguém ao seu redor, na sua empresa, na sua casa, nesta igreja? O que é único em você? Isso é um anúncio que isso é um dom. Segunda pergunta, como Deus já tem usado você? Perceba-se, há sinais. Por exemplo, se constantemente pessoas te procuram, meu irmão, você pode orar comigo? Preciso de alguém que ore comigo. Se pessoas constantemente procuram para orar com você, você pode ter o dom da fé. Se pessoas te procuram, meu irmão, você pode me dar uma palavra, estou com as minhas emoções à flor da pele, dom de encorajamento. Meu irmão, eu estou com as minhas finanças numa bagunça, não sei o que fazer, você pode me ajudar com as minhas finanças, dom de administração. As pessoas já veem isso em você, você não percebeu ainda. Talvez você fale assim, as pessoas te procuram para assim, meu amigo, você pode me dar uma direção, eu estou perdido na minha vida, eu não sei para onde ir. Não sei o que fazer com a minha família, não sei que decisão tomar, me ajude. Dom de liderança. Você já tem sido acessado com seus dons. Basta você descobrir e começar a usar. Terceira pergunta, o que para você é uma paixão? O que você ama fazer? Quarto, o que para você é motivo de alegria estar realizando? Esse é o seu dom. Ninguém fará de má vontade, de forma triste, aquilo que é um dom. Dom é aquilo que você ama fazer. Você faz com paixão, com alegria. Então, número 1, descubra o seu dom, não seja ignorante. E segundo, aprenda a usar o seu dom. E aprendemos a usar praticando. Se você recebe um presente, o seu pai te dá um carro, um automóvel, você ama automóvel, o seu dom, quem sabe, é ser um piloto de Fórmula 1. Mas não começa no primeiro dia. Você tem que praticar o seu dom. Tem que exercer o seu dom. Descubra e exerça o seu dom. No final de tudo, pastor, estou confuso. Me orienta. Eu diria para você, a descoberta de dons também se dá pelas tentativas e erros. Comece em algum lugar, meu irmão. Vou ajudar as crianças. Pastor, não gostei. É fato que, à primeira vista, tudo no começo vai ser ruim, né? A coisa mais fácil que tem é nós abandonarmos as coisas. A resiliência, quem sabe, ela é um dom. Mas comece. Pastor, posso ser obreiro? Posso ajudar nas crianças? Posso me engajar com... eu gosto de trabalhar com mulheres. Eu gosto de trabalhar com homens. Onde é que eu pego? Descubra tentando, tentativa e erro. Quantas coisas eu comecei a fazer achando que gostaria, daria certo, e no meio do caminho abandonei. Não é para mim. Mas não desisti. Estou há 30 anos tentando coisas novas para encontrar aquilo qual Deus quer me usar. Então, comece. Terceiro, lendo ainda 1 Coríntios 12, Deus cria, Satanás falsifica. Lembrando que Paulo está falando sobre dons, versículo 2 e 3. O que Paulo fala é sobre discernimento dos dons espirituais. Versículo 12, 1 Coríntios 12. Vocês sabem que, quando eram pagãos, não cristãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Paulo está falando sobre discernimento de dons espirituais, discerna. Cuidado, há pessoas no meio de vocês
que vão fazer uso de dons ao ponto de dizer assim: Jesus seja amaldiçoado. Esse dom não é espiritual, discernimento para discernir dons que são ou não espirituais. E Paulo vai aqui falar que o que eu chamo de Deus cria, Satanás falsifica, é para cada porção em que Deus cria pessoas e ministérios, o diabo vem criando antiministérios para combater o ministério de Jesus. Enquanto Deus está levantando profetas, o diabo está levantando falsos profetas. E há muitos aí hoje em dia nas televisões e rádios e mídias. Falsos profetas. Enquanto Deus está levantando pastores, o diabo está levantando no meio da igreja lobos. Para arrebanhar como falsos pastores ovelhas, para arrancar a sua lã e destruir. Observe que no meio de tudo que estamos vendo e fazendo, há dons que não são espirituais. Quem um dia, não levante a mão, nunca ouviu alguém dizer que foi em um lugar ou uma religião que não tem Jesus como o Senhor e lá foram curados? Não levante a mão. Alguém já ouviu? Minha mãe foi naquela reunião espírita, foi naquele encontro de outra religião, não vou citar religiões aqui, e foi curado. Aquele líder tem um dom de cura. Bom, um último famoso está preso, né? O tal do, essa é boa, João de Deus. Falsos dons, falsos profetas, falsos curandeiros. O que acontece é, irmãos, o diabo vai trabalhar para enganar as pessoas. Pastor, então como pode o diabo curar alguém? É mais ou menos assim. Alguém que não é salvo em Jesus, que não tem o Espírito Santo, a sua casa está vazia para Cristo. O diabo, então, ele tem autoridade de causar para esta pessoa possessão, depressão, angústia, sentimento e desejo suicida. E ela fica enferma em sua alma, que automaticamente com o tempo atinge e coloca o corpo físico enfermo. Então vai a um falso curandeiro, alguém que tem um falso dom ou um dom demoníaco. O que acontece é, simplesmente a possessão que havia sobre ela, que a deixou enferma, se retira por um instante, para que ela se sinta curada. Mas não foi curada. Foi o mal que foi imposto e aliviado por um momento para ter uma sensação que foi curada por um falso curandeiro, por um dom que não é espiritual. É o que Paulo está dizendo. Irmãos, discernam os dons. Deus está trabalhando e o diabo trabalha para enganar as pessoas. Sobre dons ainda, versículo 12 em diante. Quarta coisa para nós, Paulo quer nos ajudar a entendermos os dons na igreja usando o exemplo do corpo físico e a igreja. Lendo ainda 1 Coríntios 12, versículo 12 em diante. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Versículo 14. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Paulo usa o exemplo do corpo físico para nos ensinar sobre a igreja, a distribuição de dons e o acordo e a unidade dos irmãos entre isso. Há quem pergunte, pastor, me aponte um milagre. Você é um milagre. Eu sou um milagre. O corpo físico é um milagre. Eu li sobre isso. Há relatos de pessoas que eram ateus, não criam em nenhuma manifestação espiritual ou que é um Deus soberano. Mas ao estudarem medicina, estudarem o corpo humano, conseguiram compreender. É impossível que isso aqui se junta e se forme sozinho. Alguém precisou arquitetar isso. E então passaram a crer em Deus estudando o corpo humano. Porque o corpo humano ele é um milagre.
Se você não sabe, o corpo físico humano saudável contém 206 ossos, 650 músculos. Para você que vai para a academia e diz, olha, hoje malhei bíceps, tríceps e tal, são 650 músculos, meu amigo, vai, tenta a sorte. E há 210 tipos de células no seu corpo, e muitas de cada tipo. O corpo humano é um milagre. Assim eu digo que a unidade da igreja é um milagre. Quer ver um milagre? Olhe para si, veja o que Deus fez. O salmista vai dizer, de forma maravilhosa eu fui criado. É a forma que Paulo vai usar, usando o corpo físico, 3 coisas ele relata aqui. Primeiro, a unidade de um corpo. Precisa haver unidade de um corpo, de uma igreja, no uso dos dons. Precisa haver acordo entre os membros do corpo. Por exemplo, se minha mão fechada tivesse algum problema com meu nariz, como seriam os meus dias? Sempre de nariz sangrando. Se a minha mão esquerda tivesse um problema com o meu olho esquerdo, como seria soco no olho todos os dias? Se a minha mão tivesse um problema com as minhas costas, como ela a lavaria? Pelo menos até onde ela consegue. Se a minha mão tivesse um problema com a minha boca, como o garfo iria durante as refeições? Paulo vai dizer que os membros precisam estar em unidade. A igreja precisa andar e usar os seus dons em unidade. Agora, isso se estende a uma visão mais ampla do próprio Deus quando olha o seu povo. Porque se nós aqui entendemos que esta igreja é um corpo de Cristo, Deus quando olha, Deus não vê a Nova Vida SC. Deus vê Nova Vida SC, Nova Vida da Estrela do Norte, Alcântara, Presbiteriana, Batista, Assembleia, Metodista, todos como um só corpo. Então não só deve haver unidade entre nós aqui dentro, o certo, deveria haver unidade entre as igrejas. Posso ouvir um amém nesta noite? Unidade. Somos um só Espírito. Não somos melhores ou piores. Simplesmente Deus nos deu capacitações e caminhos e trabalhos que se diferem de alguma forma. Excluindo, claro, aquilo que nós não consideramos como igreja de Cristo. E há muitas abertas por aí nos dias de hoje, fecha parênteses. Unidade. A segunda coisa que ele fala é diversidade. Olha, o que seria, por exemplo, da mão se não houvesse pé? O que seria do meu dedinho mindinho se não houvesse mão? O que seria da minha cabeça se não tivesse pescoço? Já imaginou como é que eu viraria o pescoço? Diversidade. Isso não fala sobre uniformidade. Nós não temos que ter dons e usá-los igualmente. Diversidade. Deus chamou cada um, segundo o seu espírito, para coisas diferentes. E a terceira coisa que ele diz é interdependência. O que ele diz é, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a tua vontade. Interdependência, isso quer dizer, todos os membros precisam uns dos outros. Diga sempre para o seu vizinho, você precisa de mim. Diga para ele, você precisa de mim. Lembrando Romanos 1, Paulo vai dizer, olha, anseio em estar com vocês para usar com vocês um dos meus dons para os encorajar, isso ser mútuo. Eu abençoo enquanto sirvo você e sou abençoado enquanto você me serve. Precisamos dos outros, uns dos outros. Você, quando olha quando olha Atos 13, ali do versículo 1 ao 5 e 6, tem relatado ali 5 grandes pregadores do Novo Testamento, reunidos. Então o texto de Atos 13 vai dizer que então Deus pede que separe Saulo e Barnabé para uma obra específica. Há uma obra que precisa de Saulo e Barnabé. O que eu falo com isso, irmãos? Para nós, como Nova Vida SC, e eu como pastor regente, entendemos o porquê pessoas de outras igrejas chegam para cá e porque pessoas daqui saem para outras igrejas. Bom, temos uma lista de muitos motivos possíveis. Mas uma coisa que acalenta o meu coração, me dá um entendimento, é que Deus, eu, pastor Sandro, olho esta igreja como o corpo de Deus, mas Deus vê além disso.
Deus tem 5 pregadores em Atos 13 e pega Saulo e Barnabé para ir para outro lugar. Isso fala muito para você que está conosco hoje aqui pela primeira vez e veio de uma outra igreja. Pela segunda vez, caiu aqui tem 1 ano, fez o curso de membro. Você tem que encontrar sua posição aqui. Sabe por quê? Possivelmente, Deus olhou você na história e Deus viu quanto esta igreja está precisando dos dons que Deus te deu. E Deus olhou, pastor Sandro não tem alguém que tenha essa capacitação, essa unção e esse dom. Então vou enviar esta pessoa como Saulo e Barnabé para a Nova Vida SC. E eu descanso quando dou uma carta de transferência, pastor, sinto-me impelido e convidado por Deus a não mais estar aqui, mas ir para a igreja X. Eu descanso com a seguinte concepção: pode ser que Deus queira que você esteja servindo em algo específico que lá está precisando muito, e aqui temos de sobra. Deus olha o seu corpo e Deus move as suas peças, os seus membros para andar em acordo. Quinto, ministério cristão versus maturidade cristã. Há uma diferença entre os seus dons e o seu caráter. E os dons não devem sobrepor a maturidade e o caráter, o que eu vou chamar de amor. Há pessoas que têm muitos dons, mas ainda estão em fase de amadurecimento, são imaturas. Estão em fase de formação de caráter. Nós não podemos colocar os dons acima do caráter e do amor. Como eu falei, Paulo ele coloca a sua literatura, a sua escrita à igreja em Corinto sobre os dons, capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. 12 fala sobre os dons. 14 fala sobre os dons, principalmente profecias e dons de línguas. Mas entre o 12 e o 14 está o 13, aonde Paulo vai falar sobre amor. Nós já lemos muito sobre esse texto. E para que você entenda, 1 Coríntios 13 sobre amor é um contexto, um conteúdo que faz parte dos dons e do corpo. Não é sobre casamento. O amor tudo sofre, tudo suporta. É sobre dons, é sobre igreja. Agora, por que Paulo coloca entre os dons o amor, a maturidade e o caráter? Porque ele é fundamental para o exercício dos dons na obra do Senhor e na igreja. Eu vou te dar um exemplo. Trouxe aqui hoje um biscoito chamado Oreo. Não vou dar um para cada um hoje. Esse biscoito é um biscoito recheado com 2 partes de chocolate crocante e um meio recheado talvez de coco ou de baunilha. Vou saber quando acabar hoje o encontro. Mas o que Paulo quer fazer mais ou menos é isso. Temos o capítulo 12 dos dons, que é essa parte do biscoito. Temos o capítulo 14 dos dons, que é o capítulo 14, 12 e 14. E Paulo insere no meio do seu ensino sobre os dons o amor, a maturidade e o caráter como recheio desse biscoito. O que Paulo está fazendo é, o que une essas categorias de dons ordinários e extraordinários é este recheio. Se eu tiro o recheio, cada parte cai ao chão. O que Paulo está dizendo no capítulo 12, 13 e 14 é que o amor, a maturidade, o caráter é fundamental no uso dos dons no reino, na obra e na igreja de Cristo. Então vamos ler capítulo 13 de 1 Coríntios. Versículo 1 ao 8, depois eu pulo para o 13. Ele vai dizer, ainda que eu fale a língua dos homens. Lembrando, Paulo está falando sobre dons. Ainda que eu fale língua dos homens, dons extraordinários. Se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha um dom, mais uma vez, dom de profecia, e saiba todos os mistérios, ou seja, ainda que eu saiba prever o futuro, quando vai acabar a pandemia, quem será o próprio presidente, ainda que eu saiba tudo isso, tenha todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de mover as montanhas, ainda que eu tenha o dom de falar para a montanha, mude de lugar, mas se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres, que é isso? Dom de misericórdia, contribuição. Tudo que possui,
possuo. Entrego o meu corpo para ser queimado. O que é isso? Dom de ser um mártir, de se doar, de entregar a sua vida por amor a alguém. Mas se não tiver amor, nada disso me valerá. Versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não ira-se facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, o amor se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias, ou seja, os dons, desaparecerão. As línguas, dons, cessarão. O conhecimento, dom, passará. Assim, permanecerá agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Não é à toa que Paulo fala sobre amor, caráter e maturidade no meio dos dons. Aqui o contexto é dons. Todo dom espiritual é uma forma de amar. Hoje, enquanto eu sirvo você com a exposição bíblica que eu preparei para você, eu estou amando você. Quando hoje a música, no tempo de adoração, e faremos daqui a um pouco, cantar e tocar em serviço a você, conduzindo você à adoração a Deus, é uma forma de amar você. Alguns aqui, quem sabe, já leram aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Quem já leu? Procure, leia, um bom livro. A forma de sentir amado, de amar pessoas, a família, os filhos. Da mesma forma, os dons são formas diferentes de amar. Quando eu uso o meu dom para te encorajar, para te abençoar, para te direcionar, eu estou amando você. Agora, quando lemos o versículo 4, 5 e 6 do texto em epígrafe, que o amor é e o que o amor não é, a pergunta que fazemos é: Jesus à luz disso e nós à luz disso. Versículo 4. O amor é paciente. Jesus é paciente? Sim. O amor é bondoso? Ele é bondoso? Sim. O amor não inveja? Ele não inveja. O amor não se gloria? Jesus não busca a sua própria glória. O amor não se orgulha? Ele não buscou orgulho a sua glória, mas abandonou por cada um de nós. O amor não maltrata, Jesus não nos maltrata, ao contrário disso. O amor não procura os seus interesses, ele deixou os seus interesses e buscou os nossos interesses na cruz. O amor não se ira facilmente, o amor não guarda rancor, Deus não guarda rancor, ele nos perdoou na cruz do Calvário. O amor não se alegra com a injustiça, Jesus não se alegra com a justiça, se alegra com a verdade. A pergunta que fazemos é, em relação aos dons, à vida cristã, o nosso convite é nos assemelharmos a Jesus. Como você se olharia nesses versículos? Você é alguém que tem sido paciente no seu casamento, com seus dons, ou com irmãos que usam seus dons? Você tem sido alguém bondoso? Alguém que não inveja, que não busca a sua própria glória, que não busca o orgulho para si próprio. 5, que não maltrata as pessoas, que não está fazendo tudo o que faz apenas por interesse próprio, a sua imagem. Você é alguém que tem se irado facilmente, que tem guardado rancor. Porque, irmãos, Paulo diz todo dom vai passar, a língua vai cessar e as profecias acabarão. O que fica é o amor. O recheio do reino dos dons é o amor. Sabe por quê? Porque você vai lidar com pessoas que ainda não estão prontas em seus dons e precisará amá-las. Algumas vezes, por amor, você precisará parar em um momento de exercer o seu dom. Tudo é por amor. Isso vai nos levar a uma ideia de pessoas que têm uma desculpa. Não, pastor, esse é o meu dom e esse é o meu temperamento, gosto ou não. Deus me chamou para isso, eu vou falar, eu não vou guardar. Não, meu irmão. Acima do seu dom está o amor. Não há nenhuma objetividade ou fruto algum de pessoas que usam os seus dons espirituais sem amor. E ao usar os seus dons, maltrata. E ao usar os seus dons, o que tem apenas é interesse próprio. E ao usar os seus dons, tudo que pensam é glória e honra para si. Paulo diz, não. O amor está acima dos seus dons. 6º e último. Paulo, agora avançamos para o capítulo 14. E Paulo fala sobre os dons, o seu uso público
e o seu uso privado ou particular. 1 Coríntios 14, 4, 7, 12, 20 e 40. E vai dizer assim: quem fala em línguas, já dons extraordinários, a si mesmo se edifica. Paulo diz, há dons que edificam apenas a si mesmos. A si mesmo. Mas que quem profetiza edifica a igreja, o corpo. Versículo 4, 7. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta, ou a cítara, eu acrescentaria, teclado, guitarra, contrabaixo, vocais. Como alguém reconhecerá o que está sendo tocado ou feito se os sons não forem distintos? Então observe que o foco de Paulo aqui é o público, é a igreja, são os ouvintes e não o indivíduo. 12. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Paulo diz, busquem todos os dons, mas procurem crescer naqueles dons que edificam a igreja. 20. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. 40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Paulo diz, há dons que edificam apenas você e há dons que edificam a igreja. Busque exercer dons que edificam a igreja. Paulo não está colocando numa lista de que falar em línguas é inferior à profecia, mas ele diz, há dons que edificam apenas você, mas pratique dons que edificam a igreja. E ele usa aqui a dinâmica ou essa ideia de chamar os irmãos de criança. Por quê? O que uma criança é automaticamente, sem que ninguém ensine, uma criança é sempre egoísta. É meu, é o que eu quero, é meu, eu quero isso, não vou emprestar. Uma criança é egoísta. Há um problema quando nós somos egoístas em relação aos dons. E nós insistimos em fazer uso de dons que Deus nos deu para o privado e não para o público. Pastor, deixa eu abrir um parênteses aqui. O senhor está falando que nós não podemos fazer uso de dons espirituais, por exemplo, de falar em línguas angelicais no culto público? Claro que pode. Mas enquanto você adora em Deus em línguas, você edifica apenas a si mesmo e não o seu irmão. Fecha parênteses. Porque falar em línguas é um dom. Uns receberam e outros não. Mas o que Paulo fala é que há dons para o privado e para o público. Vou te dar alguns exemplos. Quem aqui ama cantar enquanto dirige o carro, varre a casa, lava a louça e trabalha? Levante a mão. Quem ama cantar? Cantar. Pastor, eu canto no carro, eu canto enquanto lavo as coisas. Eu amo cantar. Mas quem garante que o seu canto, o seu amor a cantar, ele termina aqui em cima com o microfone na mão para a igreja? Você pode cantar e adorar a Deus e ter essa paixão e Deus recebe a sua adoração. Mas se eu te dar um microfone aqui, meu irmão, a igreja corre e vai embora como se estivesse pegando fogo aqui no auditório. Não dá para ouvir essa pessoa cantando. Porque esse arder, esta paixão, essa sua comunhão, onde Deus recebe a sua adoração desafinada, é para a sua comunhão com Deus particular, não para o culto público. Quem aqui nunca teve, por exemplo, não como Rafael, mas quem nunca teve aqui um vizinho que estava tocando sax na casa ao lado? Trompete. Aí o cara toca em casa o sax, eu falo assim, pastor, Deus me deu um dom, quero tocar domingo. Eu falo, meu irmão, aqui não vai rolar. Porque a sua adoração a Deus com o sax, Deus recebe na sua casa. Mas Deus está nos convidando a identificarmos o nosso dom de forma que edifiquemos a igreja de forma pública. Por isso Deus capacitou alguns de forma a edificar a igreja, com canto, com instrumento, com serviço, com a fala, com oratória, com dons espirituais. Paulo diz, não seja egoísta. Porque há pessoas que falam assim, pastor, eu quero fazer isso na igreja, mas meu irmão, estuda mais um pouco, se prepara mais um pouco. Tem pessoas que ensinam, não pastor, Deus falou comigo, esse é o meu dom. Então canta aí, irmão. Esse é o seu dom? Um anjo falou comigo, que esse é o meu dom. Eu falei, meu irmão,
Esse seu dom não vai edificar muita igreja, não, hein? É melhor você cantar aí no banco e buscar algo que edifique a igreja. Mas as pessoas, sabe o que elas fazem? Crianças. São egoístas. É o que eu gosto de fazer, pastor. Se não for isso, eu não faço mais nada. Eu quero ser dirigente de música da igreja. Eu quero, Paulo está rindo, eu quero pregar domingo de manhã. Eu quero, pessoal, não quero cuidar de criança, eu quero coordenar a geração vida. Eu quero. Deus me chamou para isso. Aí é necessário agora maturidade, crescimento e edificação. Por último, concluo e termino, meus irmãos, por causa do nosso horário. 3 coisas para nós orarmos. Primeiro delas, todos nós já recebemos dons. Olha para o seu vizinho e diga assim: você já recebeu pelo menos um dom. Diga a ele: você já recebeu pelo menos um dom. Segunda coisa, Deus não desperdiça nada que há em você que já não tenha lhe dado. Nada em você é desperdiçável. Pastor, o que eu tenho? Eu tenho uma faculdade, eu tenho capacitação, eu tenho uma habilidade, eu tenho dinheiro, eu tenho conhecimento. Nada em você é desperdiçável. Como disse, o meu entendimento sobre dom espiritual é qualquer habilidade que o Espírito Santo use para abençoar e ministrar a pessoas. Pastor, o que eu sei fazer é um pudim maravilhoso. Me abençoe, me sirva. Sirva aos irmãos. Doe para a cantina, coloque para vender, porque eu não sei fazer pudim, eu sei pregar. Pastor, eu tenho uma habilidade. Use isso de forma a edificar a igreja. Terceiro e último. Durante essas 4 semanas, durante esse mês de fevereiro, a sua pergunta é: pergunte ao Espírito Santo qual é a sua posição nesse time. Aqui não há categoria de reservas, tampouco de fãs. Eu sou fã de Jesus, sou fã do Evangelho. Eu torço muito pela igreja de Nova Vida SC, torço muito pelo pastor Sam. Não há lugar aqui para isso. Todos nós estamos em campo. Você precisa encontrar o seu lugar. Não cobice o dom do outro. Não ache que o que você tem é desnecessário. Não é. Pastor, eu sei tecer um pano de prato. Isso serve? Claro que serve. Pastor, eu sei fazer uma escova como ninguém. Pastor, eu corto um cabelo como ninguém. Pastor, eu dirijo. Pastor, eu sei trocar um telhado. Opa, vai ser muito bem usado. Pastor, eu sei fazer, tenho uma habilidade, um conhecimento que Deus me deu. Não há nada desperdiçado em você. Até uma história que você viu: pastor, eu não sei fazer nada, mas eu tenho uma história de vida que Deus permitiu que eu vencesse e fosse mudada. Como eu sempre digo, falamos isso no curso de membros. Pastor, eu sou filho de pais separados. Pastor, eu sou fruto de uma violência sexual. Pastor, eu fui violentado quando era criança. Pastor, eu sou fruto de possíveis tentativa de aborto. Não sei. Mas Deus restaurou a sua história. Meu irmão, use isso para a glória de Deus. Aconselhe pessoas que hoje enfrentam o que você enfrentou e venceu. Tudo pode ser um ministério, se você colocar nas mãos de Deus. Aceitar o convite de trabalhar não para, mas com o Pai, e buscar o Espírito Santo que capacita cada um de nós. Fique em pé comigo nesta noite, vamos orar.